ficou disposto que as cláusulas das convenções coletivas dos acordos coletivos de trabalho tenham sido obedecidos, salvo as que dispuserem sobre reajuste salarial e sua repercussão nas demais cláusulas de natureza econômica, permanecerão integrando os contratos individuais de trabalho no limite temporal do Estado de valorização. Somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Mediante disso, a comissão se reuniu novamente. Tá? Não se trata de entendimento somente desse advogado, mas dos advogados de todas as empresas, inclusive advogados de empresas que atuam em São Paulo, que atuam no Rio de Janeiro, o entendimento deles que faça essa nova leitura da medida provisória 938, que será sancionada, o entendimento tendo em vista hoje a provocação da convenção coletiva, e foi entendido que a mediação teria um objeto, mas não estou aqui requerendo isso, até porque estamos aqui para tentar negociar até o fim. Então, o entendimento do patronal hoje é que a garantia que o laboral tanto queria desde o início, e até nós entendemos porque o trabalhador merece a segurança jurídica, o trabalhador merece trabalhar sabendo no final, se vai ter resultado, ela já está devidamente encorpada pela disposição da medida provisória 936, artigo 17, inciso 14. E considerando que esse artigo e esse inciso já deixa salvo a desnecessidade de discutir reajuste salarial, considerando as dificuldades que se mantêm, não sabemos, está havendo uma abertura de algum comércio, de alguns shoppings que são todos vazios, sabemos de cidades como Belo Horizonte, que abriu em um aumento de 200%, mandou fechar novamente, fazendo lockdown. Então, realmente, o patronal, neste momento, não tem como garantir qualquer tipo de reajuste salarial aos laborais. Neste momento, realmente não tem. O que nós temos, inclusive nós tivemos a cuidado de procurar os sites dos laborais. Existem vários sites laborais que reconheceram que a medida provisória 936 veio para garantir a prorrogação da convenção coletiva e, praticamente, o que se fala, que se dispõe no artigo 17 da 936 para 54, mais ou menos aquele entendimento que a ilustre procuradora do trabalho, doutora Débora Festa, propôs, eu acredito que na audiência do dia 27/5, que era prorrogar até dezembro, até dezembro de 2020, que é um período que, se Deus quiser, irá se findar as restrições dessa pandemia de Covid-19. Esse é o entendimento do patronal. Ficou fixado, pode dizer, não pelo advogado, doutor Amigo Gonçalves, mas pelas consultorias jurídicas de vários empresas, que estão até em conferência, com a comissão negociadora, com empresas que também não estavam na comissão para se interessar pela matéria, os consultores jurídicos, todos entenderam. Inclusive, esse é o entendimento esposado pela Federação de Segurança Privada, entendendo que a 936, no artigo 17, inciso 4, ela prorroga as cláusulas de naturezas sociais e garantem, assim, ao trabalhador todos aqueles direitos sociais conquistados na Convenção Coletiva de 2019 e 2020. E se Vossa Excelência depois me autorizasse, eu gostaria que fosse consignado em ata, mas de uma forma menor aí, essa proposta do que eu fiz para o patronal. É o que o Silvestre queria falar, então.
Excelência, pela ordem. Sim. Doutora Ana, eu gostaria que o Sindesc esclarecesse se essa manutenção, ele só fala da manutenção das cláusulas sociais de 2019, não dos salários garantidos, o reajuste desde 2019. Ele não está falando da manutenção das cláusulas econômicas garantidas em 2019? Você posso responder? Pode. Doutora Ana, eu vou só voltar a transcrever o inciso 4 do artigo 17. As cláusulas e convenções coletivas dos acordos coletivos de trabalho, do inciso obscente, salvo as que dispuserem sobre reajuste salarial e suas repercussões nas demais cláusulas da Constituição. Ou seja, o que o inciso 4, artigo 17 da MP 936 dispõe é que o salário de 2019 e 2020 está garantido. As cláusulas sociais de 2019 e 2020 estão garantidas. Estão garantidas por força de lei. Correto? Mas ficará salva a questão do reajuste salarial das demais cláusulas econômicas. É o que está estabelecido em lei. Os laborais têm ciência disso, porque nós conseguimos ver em vários sites sindicais laborais discursos feitos nesse sentido. Pelo menos a medida provisória 933 iria resguardar o direito dos trabalhadores. Mas eu não estou aqui tirando o direito de ninguém. Só estou exposando, só estou exteriorizando o entendimento que foi fechado pelo patronal. Os consultores jurídicos das empresas, não é dizer que vai ficar sem salário, que o salário vai ter, até porque é uma questão da Constituição Federal, que resguarda através de vários cláusulas pétrea, a irredutibilidade de salário, que está alinhavado na medida provisória, praticamente é um objeto dessa mediação a qual nós estamos debruçando. É a prorrogação da convenção coletiva. Agora está garantida por lei. Praticamente já está indo para a sessão presidencial. Passou pela Câmara, o Congresso fez essa alteração, porque ela não foi criada com essa alteração, né? Ela vai a partir da publicação dela, acredito que será agora em julho. É esse o entendimento do sindicato patronal. E era essa a agonia de ambas as partes. Nós também não queremos que o trabalhador fique sem garantia, o trabalhador vai trabalhar sem saber o que ele vai receber, qual o estado que ele vai cumprir, que estado médico dele vai fazer ou não vai fazer. Nós temos várias cláusulas lá que fornecem resguardo ao trabalhador. Mas também queremos que esse resguardo seja feito ao trabalhador, até que o mercado não será um pandemônio. Então, nós estamos sendo fiéis ao que está da legislação. Praticamente isso. Doutor, eu até entendo que precisariam de um reajuste, mas entendo também a situação que estamos passando nesse momento. Né? Vamos ver. Doutora Clarice. Está propondo é manter o patamar salarial já praticado, é isso? É isso, doutor Sérgio? Não ficou mantido? Ficou mantido o patamar salarial já praticado, é isso? Conseguiu, pode repetir, doutora Débora? Está mantido. Resumindo, seriam as cláusulas sociais e o patamar salarial praticado. É isso. Isso seria o cumprimento da medida provisória 936, provocando automaticamente, até por força de lei, né? Eu acredito que não vai precisar nem colocar no mediador, porque já está por força de lei, a prorrogação, estão prorrogadas todas as convenções coletivas a partir da publicação da medida provisória 936, vai garantir todas as cláusulas sociais, salvo reajuste salarial e cláusulas econômicas. Então, o que aconteceria? O piso salarial de 2019 e 2020 está devidamente garantido e as demais cláusulas resguardam o trabalhador. Doutor César, Antônio Carlos, em nome do Sindicato dos Vigilantes do Rio, do município do Rio, eu gostaria de um esclarecimento do doutor César, Vossa Excelência. Sim. Essa conversão da medida provisória
ainda não foi sancionada pelo presidente da República. O que gera uma certa instabilidade e incerteza, porque no momento da sanção pode ocorrer algum veto a algum artigo, algum inciso. Então, nós ficaríamos, né, a princípio, sem garantia alguma. Então, gostaria primeiro de solicitar que a gente homologasse, então, essa manutenção das cláusulas econômicas e sociais, até porque o que está fora dessa proposta de conversão são os reajustes impactando sobre possíveis cláusulas econômicas, mas a manutenção é tanto das cláusulas econômicas quanto as sociais. Apenas faz uma exceção aos reajustes possíveis existentes em convenções coletivas. Então, a gente gostaria, então, de deixar hoje, então, homologado, né, mesmo que isso venha a ser alterado lá na frente através da sanção, que haverá a manutenção das cláusulas econômicas e sociais, para evitar uma diferente interpretação mais à frente. E a questão do reajuste, nós vamos continuar discutindo através da campanha salarial. De toda sorte, deixa eu só esclarecer o seguinte. A parte social, a parte toda das cláusulas sociais e das cláusulas de seguridade, o sindicato patronal, pelo jeito, concorda, não tem dúvida. O problema todo é com relação à parte de reajuste salarial, né? E esse reajuste, na verdade, tem que aguardar a sanção presidencial com relação à medida provisória. A medida provisória, de toda sorte, ela está em vigor, né? Mas pode ser que na sanção alguma coisa seja modificada. Mas não vejo dúvidas quanto a isso. Eu estou lá no sindicato patronal. O que acha disso? Bom dia a todos. Excelência, concorda com a íntegra. Caraca, meu irmão. Vitor, tá botando coisa que já passou, cara. Isso aí não é ao vivo. Tá saindo aqui. Pessoal, a gente está tentando fazer a transmissão aqui ao vivo, só que a nossa internet, ela deu problema e eu não estou conseguindo uma conexão, tá? Peço desculpas aí aos demais, mas estamos tentando aqui fazer a reconexão para dar andamento aí à transmissão ao vivo dessa audiência com o Tribunal Regional do Trabalho para discutir aí a campanha salarial de 2020 com a presença do Ministério Público do Trabalho. Estou aqui. Posso falar, Excelência? Outra tela. O que eu estava me manifestando, Excelência? Pois não, senhor Antônio Carlos. Então, o que eu estava manifestando, peço desculpa, caiu a internet, é que essa medida provisória, esse artigo 17, inciso 4, ele foi incluído na Câmara dos Deputados. Ele não faz parte da medida provisória. Por isso que precisa da sanção presidencial ou não. E de qualquer maneira, Excelência, nós não temos como sair daqui com essa proposta da patronal, primeiro, porque nós não sabemos se ela vai ser sancionada pelo presidente da República.
Segundo, porque ela não tem vigência nesse momento. Terceiro, e mais preocupante, é que o Sindesp sempre faz uma interpretação em desacordo com o texto, porque o texto não fala na exclusão das cláusulas econômicas. Então, se o Sindesp quiser respeitar o texto que está na medida provisória, homologando hoje a continuidade das cláusulas, podemos até discutir. Agora, da forma como está a questão da aprovação da medida provisória, que ainda não tem sanção, essa interpretação do Sindesp, excluindo as cláusulas econômicas, nós não avançamos em nada. E, por fim, eu gostaria de mencionar, doutor César, que nós tínhamos uma reunião agendada para o dia 23 desse mês, conforme foi proposto pela procuradora doutora Débora, onde a gente tentasse resolver as questões aqui. No entanto, a reunião foi desmarcada. Havia por parte do Sindesp, Excelência, a proposta de rediscutir toda a convenção coletiva. Partiu deles a proposta da mudança da discussão dessa mediação para que a gente discutisse toda a convenção coletiva. No entanto, desmarcaram a última reunião no dia 23. E só para finalizar, Excelência, a categoria dos vigilantes em todo o estado do Rio de Janeiro está vivendo com índices de assaltos, de problemas da violência pública maior do que nos períodos anteriores. Nós estamos tendo assalto a distribuidores, a armazéns, a escolta armada, a diversos segmentos, num índice muito maior. Ou seja, a categoria está aguardando uma proposta por parte da patronal que discuta a situação desses que estão trabalhando, estão sendo baleados, como foi agora no depósito do Pão de Açúcar em Caxias, vigilantes tanto patrimonial quanto escolta. E não podemos aqui desconhecer que nós estamos caminhando para índices de violência urbana, problemas, por exemplo, de arrastões, problemas de saques em supermercados, devido ao problema social que nós estamos enfrentando. Nós não temos como desconhecer a grave situação da categoria, a qual o Sindesp propôs discutir e depois desmarcou a reunião do dia 23 e ainda vem com uma proposta hoje que não resolve em nada o problema da convenção coletiva. Lógico que não. Doutores. Só respondendo ao presidente Antônio Carlos, um minutinho. Primeiramente, a audiência do dia 23... Deixa eu fazer uma proposta aqui. Eu acho que seria uma coisa razoável. Por que nós não fazemos um ajuste, como foi mais ou menos o proposto pelo Ministério Público, de fazer a manutenção de todas as cláusulas até o mês de setembro? Nesse meio tempo, essa medida provisória vai ser aprovada e a gente vê o que ela vai dizer. E aí, em setembro, a gente retorna, se for o caso. Doutor César, o entendimento que foi uniformizado pela Comissão Negociadora, desde o início, não vou citar nomes, a gente está tentando uma discussão com oportunidade. Tivemos 2 reuniões aqui com o laboral, todos puderam falar, para tentar a gente chegar até a um consenso para facilitar os serviços dos senhores nas 2 partes. O entendimento do patronal, já que nós já colocamos aqui, é que essa mediação, inclusive, a registrada e assinada no mapa, no dia 15 de maio de 2020, a mediação visava tão somente a prorrogação da convenção coletiva. E se tivesse questão de reajuste salarial, seria discutido em outro foro. Então, eu vou abrir a palavra aqui para o meu presidente, mas só gostaria de mais um parênteses. O processo legislativo de medida provisória é muito claro. A medida provisória é editada pelo presidente da República, ela tem 60 dias para passar pela Câmara dos Deputados. Houve uma prorrogação, passou 72 dias, foi aprovado na Câmara, concordo
sem o artigo 17, foi ao Senado Federal, que, como casa revisora, tem poderes pela Constituição da República de revisar, houve a revisão no prazo de 60 dias, colocou o artigo 17, face acordo de liderança. Agora, volta a dizer, como o próprio nome dela já diz, medida provisória. A partir do momento que ela não perde os prazos do processo legislativo, ela tem valor. Hoje, agora, a medida provisória não tem valor. Quem quiser fazer redução de jornada, desde que não ultrapasse aquele prazo de 90 dias, pode fazer. Quem quiser fazer uma suspensão do contrato de trabalho, pode fazer. A medida provisória ela tem validade. Ela só, na verdade, é o contrário. Ela só vai deixar de ter validade se o presidente da República não sancioná-la ou sancioná-la com veto. Aí ela volta para o Congresso Nacional, visando a manutenção do veto presidencial ou visando retirar o veto presidencial através de 2/3 de votação da Câmara dos Deputados. Hoje, a medida provisória tem valor, ela tem validade, ela cumpriu aqueles processos legislativos, ela cumpriu os prazos legislativos. Então, com todo respeito ao presidente eleitoral, não concordo com essa colocação. A medida provisória tem valor até o momento. Se seja sancionada ou não. Pode ser sancionada a alteração? Concordo com o presidente eleitoral. Pode sim. Mas hoje ela está tendo validade mediante o que foi votado na Casa Revisora, que é o Senado Federal. Vou abrir a palavra para o meu presidente, para ele poder dispor sobre a proposta de Vossa Excelência. Doutor, são duas categorias hoje em dia importantes nesse momento que a gente está passando. Tanto a da saúde quanto a da segurança. São categorias importantíssimas nessa situação que nós estamos passando. Daí porque a necessidade de verificar antes que acabe vindo uma outra situação complexa. Então, se a gente puder ir negociando isso, até que tenha uma definição permanente, uma definição de forma definitiva, é muito mais tranquilo e é muito mais razoável para o nosso Estado do que se a gente continuar nessa disputa por falta de reajuste, por falta disso, por redução de salário, por redução de horário. É complicado demais nesse momento. É um momento muito complexo. É melhor manter tudo. Excelência, o sindicato patronal, ele tem um entendimento de vários juristas que corroboram esse nosso lançamento para que nós acatemos exatamente o que está na medida provisória, porque até alguns dias, salvo algum tipo de veto, para nós acatarmos. E a medida provisória, agora transformada em lei mais à frente, no nosso entendimento jurídico, inclusive com vários outros pareceres, é muito claro. Está prorrogada a convenção coletiva até 31 de dezembro, que é o que o Congresso decretou como calamidade pública, e está excetuada todas as cláusulas econômicas. Eu concordo com isso tudo. O problema todo, na verdade, são os reajustes salariais das cláusulas econômicas. Esse que é o problema. O reajuste salarial, o patronal não pode conceder, não pode dialogar sobre isso, em razão, porque também está passando por um período de guerra arrasada. As empresas estão quase fechando. Já houve mais de 500, 600 demissões por perda de posto. O cliente está reabrindo com 15%, 20% do seu efetivo anterior. Como é que você vai chegar no meio de uma pandemia e pode ter uma segunda onda que está começando, sentar e pedir um reajuste salarial ao nosso cliente? Isso é humanamente impossível. Quem está aqui em ajuste agora, nesse momento? Nossa controvérsia aqui está restrita à manutenção das cláusulas normativas, conforme
deste ano. Então eu não entendi, porque eu tinha falado exatamente isso, que era para manter. Para fazer manutenção, exatamente isso. E as sociais. Pode consignar em ata que o patronal concorda com a manutenção do atual piso salarial dos estudantes até 31 de dezembro de 2020 e concorda com o valor atual do Vale Refeição que está hoje em dia com o ticket, sem problema nenhum. O patronal concorda. Tiane, registra isso. Doutor César, Cláudio, do Sindicato Vigilante de Niterói. Sim. O que eu queria levantar, e eu acho que é importante a gente retroagir essas discussões no tocante à questão do que nós pedimos, no início que nós pedimos, a questão da prorrogação da convenção. Nós entramos com um pedido de prorrogação da convenção, doutor César, de março até a data que foi prorrogada um documento assinado pelo presidente do Sindicato Patronal até o dia 20 de maio. Essa foi a data, na época, de prorrogação da autoatividade comunicada pelo Mas ele está faltando uma verdade. Ele não prevê doutor César, o patronal solicita que seja mostrado esse documento. Doutor César, ele está faltando uma verdade. Não existe esse documento assinado pelo patronal. Eu estou com a palavra. Por favor. Eu ouvi o patronal atentamente e gostaria que o patronal me ouvisse. Se qualquer uma pessoa que acessar o site do Sindesp vai ver lá um ofício encaminhado pelo sindicato patronal para todos os sindicatos informando que, mediante a questão da pandemia, a convenção coletiva estava com atividade até 20 de maio. Está lá no site do Sindesp. Ponto. Mediante isso, a gente, quando entrou com o pedido de prorrogação dessa convenção coletiva, foi mediante o próprio documento apresentado pelo sindicato patronal. Nós estávamos preocupados que tinha algumas empresas usando de má fé, querendo sacanear o trabalhador. Então, nós queríamos gostaríamos naquele momento de assinar aquela prorrogação até 20 de maio. Começamos a negociar. Nas 2 primeiras rodadas, o patronal não compareceu. Depois, a gente voltamos a negociar. As outras 3 últimas rodadas, com o Ministério Público, com o senhor presente direcionando, e todos os sindicatos, e até os trabalhadores acompanhando, a gente chegou a um denominador de uma possibilidade de uma reabertura da negociação, com a possibilidade de ter a prorrogação até um determinado tempo, e em seguida já iniciar a discussão do reajuste salarial. Isso que nós colocamos, e eu me lembro muito bem, que foi proposta, inclusive, do Ministério Público, da gente prorrogar a convenção por 60 dias, depois 90 dias, que nós concordamos, e a partir daí a gente negociar um reajuste salarial. Veio agora a medida provisória. Mediante a última reunião no TRT, foi reaberto as discussões, as negociações. O patronal concordava naquele momento que nós íamos fazer uma convenção só. Seria a convenção coletiva que estava aberta, e aí faltava definir de quando começaria, se seria de junho, julho, dezembro ou fevereiro, e a gente incluiria os problemas da medida provisória dentro dessa convenção, mas nós poderíamos discutir também um reajuste salarial no TIC alimentação e no salário. Reabrimos a negociação, no dia 9 nós fechamos a reunião, tivemos a reunião no dia 16, onde lavamos a roupa suja, colocamos todos os problemas na mesa, como o doutor Salles falou, todos os maus entendimentos surgiram, foram apagados e foi agendada uma reunião, nós fizemos uma proposta, foi agendada uma reunião para o dia 23, onde nós provavelmente poderíamos sair dali com uma proposta de convenção coletiva, incluindo os problemas da suspensão de contrato, da redução de contrato, da questão de férias, tudo ali dentro, e também a possibilidade de a gente discutir um reajuste. No dia 23 seria a reunião. Infelizmente, o patronal, se eu não me engano, na última sexta-feira, penúltima sexta-feira, mandou um ofício, informando que estava suspendendo a reunião, porque iria analisar a proposta da medida provisória que tinha sido votada pelo Senado Federal, e suspendeu a reunião. E a gente ficou na expectativa de, pelo menos, a gente ter uma reunião antes dessa que agora está acontecendo,
que era para a gente ter uma noção de qual seria a proposta patronal. Então, os empresários suspenderam a reunião que tinha combinado conosco, aprovada em ata do TRT, correto? E hoje apresenta essa proposta para a gente, doutor. Então, qual é o posicionamento nosso? Nós já não aguentamos mais a cobrança dos vigilantes em relação à questão do reajuste do salário e do ticket alimentação. Além disso, como foi dito pelo Antônio Carlos, nós estamos tendo um problema de vigilantes vindo sendo assassinados, exposição ao Covid-19, colocando a sua vida em risco. E a gente agora ouve do patronal que, bem, nós vamos agora aproveitar, essa é a verdade, vamos aproveitar uma medida provisória que nos favorece e queremos dizer o seguinte, bem, o salário vai continuar congelado, o TIC vai continuar congelado, só vai valorizar, só vai ter vantagem para as cláusulas sociais. Nós estamos passando por um momento muito difícil no país. As empresas, por mais que ela diga que está tendo prejuízo, doutor César, elas estão recebendo as suas faturas. Por mais que ela diga que está tendo prejuízo, doutor César, elas estão recebendo os valores mediante os contratos que estão lá. Só que os trabalhadores já estão com defasagem salarial. O ticket alimentação está indo para o 2º ano sem reajuste. Não tem como a gente concordar em aceitar somente a prorrogação da questão da convenção nas cláusulas sociais. Não tem como a gente concordar com o congelamento da discussão do ticket alimentação e do salário. Nós não podemos aceitar isso. Nós vamos transferir para a nossa categoria a decisão do que a gente vai ter que tomar, porque não dá mais para a direção do sindicato ficar tentando negociar com o patronal e o patronal empurrando para cima da gente uma responsabilidade que é de ambos. O sindicato patronal não quer dar reajuste salarial sob os argumentos que eles alegam. Só que a gente vê que é o vigilante que está na ponta, é o vigilante que está pegando Covid, é o vigilante que está morrendo, que está sendo assassinado. Nós não estamos discutindo aqui somente o patrimonial, estamos discutindo também escolta armada. É uma falta de respeito muito grande. É carro que não tem condição de uso, é armamento que não tem condição de uso, e aí vem o salário que não está compatível. Então os empresários precisam botar a mão na consciência e ver que o trabalhador, ele precisa ter lá na ponta, porque tem família para sustentar. Ele precisa ter pelo menos a reposição integral da inflação do ano passado. E o ticket alimentação não dá, porque R$22 hoje não dá mais. O quilo do arroz dá 15 conto, feijão R$8. Então não dá para os empresários pensar dessa forma. Então eu peço aos empresários que reflitam. Querem prorrogar porque a medida provisória diz que as cláusulas sociais estão garantidas? Beleza, mas vamos continuar na negociação. A gente quer decidir essa situação do salário. Salário e ticket alimentação é uma questão de honra. O trabalhador não aceita ficar sem reajuste esse ano. Doutores, eu vou fazer a seguinte proposta. Tá? Será que não podemos marcar uma nova reunião para os sindicatos, o patronal e os sindicatos trabalhadores se reunirem novamente, já que a outra foi frustrada por ausência do sindicato patronal, aproveitando esse meio termo aí da medida provisória, que apesar dela falar sobre a manutenção das cláusulas, quando ela fala sobre a parte salarial, reajuste salarial, ela não diz que é para manter os valores. Na verdade, só exclui da obrigatoriedade de manutenção, autoriza a negociação. Será que nós não podemos, será que os senhores não poderiam fazer uma nova reunião agora no início de julho? Excelência, gostaria que a senhoria autorizasse só um complemento na fala do patronal, na ata, e depois de dezembro de 2020 só colocar conforme medida provisória 936/2020. Por favor. Peraí, como é que é? Só na ata, em vez do ponto, colocar uma vírgula e só complementar conforme medida provisória 936/2020. Tá. Segundo, a preocupação do patronal no momento é manutenção de emprego. Este é o mote, este é o que o patronal entende que é o prioritário neste momento. É manutenção de emprego. E conforme este nosso entendimento, e conforme a lei que será sancionada em mais 7 ou 8 dias, a nossa proposta
está reafirmada. O patronal concorda com a manutenção do piso salarial, bem como com a manutenção do valor de auxílio de alimentação até dezembro de 2020. Pois é, não, essa é a proposta. E o que os trabalhadores querem, na verdade, é um reajuste, ainda que razoável, do salário e do auxílio alimentação. Esse que é o ponto nevrálgico da discussão. Uma categoria teve reajuste sem precedência. Todas as categorias que celebraram a nova convenção coletiva ou a prorrogação da anterior, nenhuma categoria teve reajuste salarial positivo. O entendimento de toda a classe que, neste momento de pandemia, torna-se impossível, inviável, sob pena de ter uma demissão mais ainda em massa de reajuste. Qual a condição que o empresariado tem hoje em dia de chegar em qualquer cliente que está em terra arrasada, que está reabrindo com quase 50% de sua força de trabalho fechada, você iniciar uma negociação de pedido de reajuste? Nenhuma. Vai haver mais demissão em massa ainda. Como o patronal entende que o primordial neste ano é manutenção de emprego, o patronal entende que, conforme a legislação, nós vamos segui-la totalmente. E, pela última vez, concordamos com a manutenção do salário integral até dezembro de 2020. E concordamos com a manutenção do valor do auxílio alimentação até dezembro de 2020. E rogamos que para o ano que vem nós consigamos, aí sim, sentar para reajustar os salários, já com essa pandemia tendo terminado. Excelência, Antônio Carlos, Sindicato dos Vigilantes do Rio, do município. Excelência, é importante, eu até gostaria da manifestação do Ministério Público, porque a interpretação da patronal demonstra, doutor César, por que nós temos tanta dificuldade de discutir e de negociar com o setor patronal. Porque a interpretação deles é uma interpretação de má-fé, excelência. Uma vez que os valores do salário, do piso e do ticket já estão garantidos na Constituição. Não é necessária a medida provisória. É impedido a redução salarial. Aí ele quer fazer uma interpretação excluindo as cláusulas econômicas e deixando toda a categoria à mercê da interpretação da patronal sobre o que são cláusulas econômicas ou o que são cláusulas sociais, retirando direito dos trabalhadores. Esse é o primeiro aspecto. Agora, o segundo aspecto, doutor César, nós acompanhamos a notícia do Sindijustiça, que anunciou a possível greve da categoria. Houveram várias notas, inclusive da OAB do Rio de Janeiro, praticamente chamando a categoria de irresponsáveis por falar em greve nesse momento. Agora eu pergunto, doutor César, para uma categoria que está morrendo nos postos de trabalho, sendo assassinada, porque a violência aumenta, a linha de frente da nossa sociedade não são os trabalhadores da área médica, e sim os vigilantes que estão lá na porta dos hospitais, dos postos de saúde e nas estradas e nos depósitos aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos dizer para ele que está morrendo que ele não tem direito de repor. Nós não estamos falando em reajuste, nós estamos falando em repor a perda inflacionária do ano passado. Então, doutor César, é importante que se avalie a dificuldade que é negociar com o setor patronal, que faz uma interpretação tosca do texto da medida provisória. A medida provisória ainda não traz garantia alguma
sobre a manutenção das cláusulas e ele ainda faz uma interpretação excluindo cláusulas econômicas e deixando à mercê deles o que é cláusula econômica e o que é cláusula social. Por isso eu peço até a manifestação do Ministério Público, que não é possível, né, em respeito à Vossa Excelência, não é possível que apenas nós estejamos vendo essa interpretação extremamente equivocada do patronal. Doutor César Cláudio, no sindicato, eu queria só... Excelente, só um detalhe. Um minuto. Para não deixar dúvida, é que o patronal solicitou que constasse em ata que ele concorda com o piso salarial e com o tipo de alimentação. Não deixar dúvida mesmo. Porque o nobre presidente do Sindicato do Rio está falando sobre isso. Porque para não haver dúvida, o patronal colocou em ata que ele concorda com a manutenção do piso em conta do auxílio alimentação. Só que para não ter dúvida. Está na ata, doutor. Só um minuto. Doutora Débora, por favor. Então, doutor César, o Ministério Público se manifestou antes do seu Antônio Carlos falar. Eu já deixei registrado qual é o entendimento do Ministério Público em relação a esse item da MP 936. Eu entendo que o texto ele não faz essa interpretação colocada pelo sindicato patronal. E, de todo modo, também há essa ressalva, abrindo a possibilidade de negociação nesse período, se as categorias assim entenderem por bem. Então, assim, eu já registrei meu entendimento, e eu faço até um apelo aqui para que nós não cheguemos a um colapso nesse segmento que é tão irrelevante para a sociedade, associando ao que o doutor César falou. Eu faço aqui um apelo para que vocês, pelo menos, abram a possibilidade de pensar numa melhora no ticket. Eu sei que o reajuste pode ser algo que vocês continuem negociando, mas pelo menos que dê uma melhora no ticket de alimentação, que é algo que pode trazer algum tipo de conforto nesse momento aos trabalhadores, pelo menos até que vocês possam concluir melhor essa negociação do reajuste pleno, da reposição da inflação. Então, assim, eu faço esse apelo em relação ao ticket. Eu não sei qual é o valor dele hoje praticado, nem... R$22. R$2. Então, eu faço um apelo para que haja uma melhora nesse ticket, para que isso possa ser levado aos trabalhadores. Que vocês prossigam conversando de forma urbana e positiva em relação ao reajuste vindouro, mantendo o que já está sendo praticado hoje em relação à norma coletiva. Tinha sido proposto isso do início. O doutor César falou em até setembro, que foi que eu propus numa audiência, que eu acho que é um prazo razoável para vocês acalmarem os ânimos e prosseguirem numa nova etapa de negociação. Porque, assim, não vejo nenhuma utilidade numa greve agora, porque só vai ser ruim para os dois lados e para a sociedade também. Então, o apelo que o Ministério Público faz agora é, pelo menos, uma melhoria no auxílio alimentação, deixando o reajuste para que vocês prossigam conversando após setembro. Doutor César Cláudio, do sindicato, permite? Pois não. Eu primeiro só queria reforçar o que o Antônio Carlos falou e depois fazer um encaminhamento. O Antônio Carlos ele foi muito feliz quando ele fala da questão do vigilante na ponta, né? Hoje, quando qualquer pessoa chegar num hospital, ele encontra o vigilante pela frente. É ele que está tentando impedir que aquelas pessoas que estão desesperadas com os seus entes queridos estão lá dentro do hospital, invadam o hospital, então ele está fazendo a segurança e está colocando a sua vida em risco. Nos bancos, a mesma coisa. Os vigilantes estão lá, infelizmente, o presidente da República colocou um posicionamento que nós somos categoria essencial. Com isso, ele forçou que a gente não poderia faltar. Então, a gente tem que estar lá trabalhando. Então, a gente está na ponta. A gente está colocando a nossa vida em risco. A escolta armada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se precisa de material, de insumo para o hospital, a escolta armada que vai fazer a escolta daquele material. Então, nós estamos na ponta, nós somos visíveis. Não é justo o trabalhador trabalhar e não ter reconhecido o seu valor. Essa discussão do salário, o Antônio Carlos foi feliz. Nós não estamos aqui pedindo um reajuste salarial de 20%, 30%. A gente quer, no mínimo, a reposição integral da inflação.
Quando a gente fala da questão do ticket alimentação, doutor César, a gente fala da seguinte forma: o ano passado, nós tivemos um reajuste, não tivemos reajuste no ticket alimentação. Houve um acordo, uma composição, porque nós entendíamos que esse ano poderia automaticamente valorizar o ticket, e a gente brigou por isso e estava caminhando por essa situação. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. Até então, doutor César, quem está aqui negociando com Vossa Excelência é os sindicatos. Mas a gente vai ter que convocar a categoria para tomar uma decisão, porque nós estamos sendo pressionados. E além disso, doutor, nós temos várias pessoas ainda, com segundas intenções, querendo criar jogando pólvora no meio de uma situação, de uma campanha salarial, que está criando um problema muito sério. Hoje a categoria não aceita, não concorda, onde a gente não consegue andar na rua, que todo mundo cobra aumento de salário. Aí a gente diz, a gente está brigando por um reajuste, pelo menos a inflação. Então eu acho que nós do sindicato, a direção do sindicato que estão aqui presentes, estão tentando fazer de tudo para negociar, tudo para encontrar um meio de resolver esse problema. O patronal diz, não dá para dar aumento. Nós entendemos que a reposição integral da inflação, para a gente, automaticamente é viável. É viável porque a empresa vai estar valorizando o trabalhador, né? O trabalhador precisa disso, de valorização. Não é justo você acordar 4 horas da manhã, ir para o posto de serviço e chegar lá o que está acontecendo. A empresa diz assim, olha, tu vai trabalhar mais 2 plantão para mim, mas eu vou usar a medida provisória e o que você tem para receber de extra eu não vou pagar agora não, só vou te pagar lá daqui a 18 meses, eu vou te dar folga. Coisas que a gente está encontrando de absurdo. O vigilante pega Covid ou está com um companheiro que teve Covid, ele vai para a quarentena, a empresa bota ele de férias para poder cobrir essa situação, para não ter prejuízo. Isso é covardia que estão fazendo com o trabalhador. Então, os vigilantes do Estado do Rio de Janeiro, está todo mundo na expectativa da gente sair daqui hoje com a possibilidade de algum ajuste. Agora, não tem... como é que a gente caminha isso? Nós temos uma proposta que o patronal está propondo, que é a prorrogação das cláusulas sociais. Vamos fixar uma data da prorrogação que tenha que ser antes disso, esse prazo é muito extensivo. Porque no nosso país está tudo muito claro. Não, primeiro eu preciso que o sindicato seja ouvido, que os trabalhadores sejam ouvidos. Tá? É só esse o detalhe, porque veio a proposta conclusiva da empresa em razão da medida provisória. Então, os sindicatos dos trabalhadores faz a consulta aos seus membros, né? E ali, se por acaso, não, a gente não vai querer isso e tudo, aí realmente acabou, não tem o que fazer mais nada. Deu, Cláudio? Excelência, só um esclarecimento. Quando o patronal ele fala do reajuste salarial, garantia do salário, do ticket refeição e as demais cláusulas sociais, ele inclui nesse discurso dele todas as cláusulas econômicas garantidas em 2019? Porque nós temos aí curso de reciclagem, nós temos auxílio médico, assistência médica, né? E não ficou muito claro essa garantia das cláusulas. O problema é só de reajuste de auxílio alimentação. Concordo, Excelência, mas o patronal pediu para consignar em ata a garantia do salário e do ticket refeição, por isso a minha dúvida. Então, pelo que eu entendi foi isso, foi só isso. Doutor César, posso dar uma palavra? Pois não? Doutora Ana, sempre com o brilhantismo dela, sempre nos ajuda, sempre contribui para uma discussão amigável, graças a Deus, serena. Agradeço aí a presença dessa minha colega, e a minha conterrânea. Doutora Ana, a senhora tem toda a razão. Eu já tive autorização aqui de incluir também a questão do curso de formação. A doutora Ana tem toda a razão. As empresas, existe uma cláusula de 3 em 3 anos, os vigilantes têm que fazer a reciclagem. 2 a 2 anos. Advogados são empreendimento de lei, de outras coisas. 2 em 2 anos. Então, eles têm que ir para o curso de formação e esses custos, pela cláusula de instrumento normativo, é a responsabilidade das empresas. Isso vai prejudicar os vigilantes. E nesse período de pandemia,
de prorrogação judicial houver necessidade para que ele não desembolse, tá, a condição e a presidência, a diretoria e alguns que estão comigo já pediram para que se, com todas as vezes, e pedindo desculpa à secretária Cláudia, que a gente só vai colocando mais coisas, nessa parte ele concorre com a manutenção do PIB salarial, bem como a manutenção do valor da experimentação, vírgula, também os custos de reciclagem do vigilante. Bem, Excelência, nós caímos no mesmo problema, né, da audiência anterior, ou seja, o patronal continua não garantindo a ajuda de custo que reflete a assistência médica do trabalhador, com uma interpretação errônea com toda a vênia do artigo 17, inciso 4. Então, voltamos ao status quo. Não há uma garantia de todas as cláusulas da Convenção Coletiva de 2019. Doutor César, só queria lembrar, Cláudio do sindicato, eu só queria falar o seguinte. Posso fazer um complemento? Cláudio. Gostaria de considerar por favor. Gostaria de considerar assim, que o patronal, conforme o seu entendimento de vários juristas, entende que esta cláusula de ajuda de custo não é pertinente, não é mais obrigatória. A proposta agora vai ter, mesmo entendimento sendo contrário a todos os procedimentos jurídicos que foram analisados e estudados, dizendo que essa cláusula econômica não existe mais obrigatoriedade, o patronal, neste momento, propõe que um valor de R$ 35 seja incorporado ao vale alimentação de cada um dos vigilantes, dando, com isso, um valor a mais para que os vigilantes comprem talvez uma cesta básica, melhorem o seu vale de refeição, o seu dia de refeição. Mesmo sabendo e deixando claro que esta cláusula não tem mais obrigatoriedade. Porém, nós fazemos a proposta de colocar um valor de R$ 35 para a alimentação dos vigilantes. Eu gostaria de os cursos de aperfeiçoamento, é isso? De reciclagem? Sim, junto com a manutenção do pagamento da reciclagem dos vigilantes. Doutor César, eu quero fazer uma pergunta. A pergunta Fred, a proposta que você está fazendo é pegar os R$ 35 e colocar em cima dos 22, daria R$ 57, é isso? Acrescentar um valor de R$ 35 único junto ao seria a manutenção do auxílio alimentação que está hoje e mais um valor de R$ 35 para que o vigilante por mês, para que o vigilante comprasse uma cesta básica. Quem é que compra a cesta básica com R$ 35? Tá de sacanagem, não tá? Isso. Eu não entendi, Fred. Repete para mim de novo, Fred. Eu não consegui entender. Os 22 normais do ticket e mais os 35, é isso? Eu não entendi o raciocínio seu, por favor. Desculpa, mas não consegui pegar. José, eu vou explicar. Vigilantes hoje recebem um ticket de refeição, aquela, 22, 30, R$ 2, né? R$ 22 mensais. Pô, tá foda, cara. Existe ticket de refeição e existe um outro tipo
de pagamentos feitos pelo Fundo Amparo, pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, que é o Vale Alimentação. Ou seja, o vigilante vai aos supermercados, faz uma compra com aquele Vale Alimentação. O tipo de alimentação do vigilante está devidamente garantido, consignado em ata. Gostaria só de depois de poder dar para a Cláudia a questão também do auxílio para reciclagem do vigilante e uma proposta que você fez, outro parágrafo, tá? Pelo presidente, pela que a comissão também aqui autorizou, seria dado mensalmente um ticket de auxílio alimentação, não é ticket de refeição, é auxílio alimentação, aquele que o vigilante vai no supermercado, troca alimentos, tá? De 35. Tem que tirar a porra da cadeira e ir pra rua fazer sócio, filho. Hello, moto. Tudo gatilhado, não? Está anunciado. E naquele último parágrafo, nós acrescentaríamos, tá, até pedido pela advogada do laboral, a questão referente ao auxílio, ao pagamento da reciclagem do vigilante, para assim ampliar o leque de resguardo ao profissional vigilante. Se Vossa Excelência autorizasse o Cláudio também, se quiser falar mais alguma coisa ao lado, gostaríamos que ficasse consignado em ata isso também. Excelência, só... O patronal aceitou a melhora para a alimentação do funcionário vigilante. Houve uma proposta do patronal, 35, nós não estamos falando de ajuda de funcionário, R$35 na forma de vale alimentação mensal pago diretamente ao vigilante. Quando ele receber a cartela de ticket dele, ele receberá, não um ticket, um vale alimentação, para ele poder ir ao supermercado, para ele poder ir ao hortifruti, aonde for, poder gerar daquilo ali a compra de alimento. Essa é a proposta, volto a reiterar a Vossa Excelência, seja consignada em ata, mas essa proposta do patronal, demonstrando a total boa vontade do patronal em resolver esse impasse que está sendo criado, graças a Deus, a 936 veio para nos dar aqui um norte de resolver de uma vez por todas. Doutor, eu só preciso de dois esclarecimentos. Tira, Daniel. Com relação, doutora Clarissa, só um minuto. Com relação ao curso de reciclagem, fica então revogado, é isso? Não, os custos de formação ficarão mantidos. As empresas continuarão obrigadas a pagar os custos de reciclagem e as despesas do vigilante. E mais um vale alimentação mensal de R$35 para poder ajudar na alimentação do vigilante. Eu gostaria de uma outra pergunta. Deixa eu terminar as perguntas, doutor. A outra pergunta é, com relação ao auxílio saúde, vai ter reajuste ou não? Não, o auxílio saúde, como o presidente colocou, o entendimento que a medida provisória não tem a obrigação de se manter cláusula econômica. Entendimento usado pela Federação do Sul Norte, e cláusula econômica não há necessidade de prorrogação. Não seria prorrogada. Isso faria, tendo em vista, como foi colocado muito bem pelo laboral, o aumento da caixinha, o aumento dos supermercados, nós pegaríamos R$35 e daríamos como vale alimentação ao vigilante uma vez por mês. A cada mês ele receberia um vale alimentação de R$35. Essa é a proposta. Manutenção. Então, só repetindo, só terminando a excelência. Manutenção do salário, que é a redutibilidade, como muito bem falou o presidente Antônio Carlos. Ticket de refeição continua garantido, tendo em vista que a medida provisória não garante cláusula econômica. Pagamento da reciclagem continua garantido, mas estamos constar em ata para que a gente fique garantido. E R$35 de vale alimentação mensal na forma do programa do amparo ao trabalhador, dado uma vez por mês ao vigilante. Essa é a proposta do patronal avançando, como Vossa Excelência pediu, Então, Cristiane, só acrescenta aí
E o sindicato patronal aí onde está? O sindicato patronal informou que concorda e tudo. O sindicato patronal acresceu a proposta pela concessão alimentação no valor de R$ 35,00 mensais. E o auxílio saúde, então, fica mantido do jeito que está, é isso? Não, excelência. O auxílio saúde não fica, não. Não fica, não. É só mesmo o auxílio alimentação de R$ 35,00. E lá em cima, a reciclagem, só isso. É até mensais só. Por favor. Só até mensais. O sindicato patronal, não, tira o auxílio saúde. Não, auxílio saúde não. O sindicato patronal apresentou a proposta da concessão do auxílio alimentação no valor de 35 mensais. Bom, acabou. Essa é a proposta. Deixei bem claro para todos entenderem. O auxílio saúde tira. Acho que tem a manutenção dos cursos de formação. Então, o auxílio saúde deixará de ser concedido, é isso, então. Excelência? Sim. Pois é, Excelência, nós, como eu falei anteriormente, voltamos ao status quo, ou seja, o patronal continua não querendo a garantia integral da convenção coletiva, como bem sustentado pela doutora Débora, né, a manutenção integral da convenção coletiva. Ou seja, ele vem com propostas, vem com trocas, né, de valores, uma cesta básica, retirando o direito do trabalhador ao auxílio assistência médica. Né? Fica muito complicado dessa forma. Eu tenho uma pergunta, doutor César. R$ 35,00 por mês. Isso não compra nenhuma caixa de leite. Então, assim, o doutor Salles está confundindo a presidência dessa audiência no sentido de transparecer que ele está somando R$ 35,00 ao ticket, quando, na verdade, ele está querendo passar um valor de R$ 35,00 ao mês, que mal compra 1 quilo de arroz, está trocando isso, tentando trocar pela assistência médica e também pelos auxílios. Então, o doutor Salles está confundindo essa mediação. E a outra questão que eu volto a frisar, que a ajuda de custo é um mero exemplo. Existem várias outras cláusulas econômicas que nós temos que manter e que, doutor César, com todo respeito, não cabe ao patronal decidir o que são cláusulas econômicas ou cláusulas sociais, deixando à mercê dos empresários, que não estão preocupados com o trabalhador, o que seriam direitos ou não garantidos. Doutor Salles está tentando confundir, a menos que ele diga, então, que a patronal vai repassar o valor de uma cesta básica de R$ 80, R$ 90, ou que ele diga que o ticket de refeição passa a ser de R$ 55,00 por dia de trabalho. Do contrário, ele está tentando confundir a presidência e a categoria. Doutor César. E doutora Débora? Eu queria só aqui voltando aqui à ata, assim, na parte que o Ministério Público falou sobre a MP, eu queria só deixar claro aqui, se possível for, aqui quando fala assim, registre a manifestação do Ministério Público no sentido de que a medida provisória 936 de 2020, em seu artigo 17, inciso 4, se refere à manutenção em seu artigo 17, inciso 4, se refere à manutenção das cláusulas normativas, entre parênteses, por favor, Cristiane, econômicas e sociais atualmente praticadas. Econômicas e sociais
reajuste salarial, econômico não, reajuste salarial durante o período declarado como de calamidade pública, vírgula, calamidade pública, vírgula, no final da frase. Sim. Sem prejuízo As demais cláusulas. sem prejuízo das demais cláusulas, vírgula, bem como da possibilidade das partes abrirem negociação para novos ajustes salariais. Ponto. Entende aí do Ministério Público que a controvérsia travada nesta mediação no que se refere ao que seriam denominadas cláusulas econômicas, albergadas ou não pelo texto da referida medida provisória, podem desafiar ação própria de interpretação jurídica, vírgula, se as partes não conseguirem convergir neste momento, vírgula, para alcançar uma tratativa viável, vírgula, ponto. O Ministério Público não pode concordar com interpretações absurdas do inciso 4, artigo 17 da MP 936 de 2000. Obrigada, doutor César. Doutores, o que a gente tem aqui nesse momento para resolver é o seguinte: ou se marca uma reunião para negociação, ou então realmente fica prejudicada essa mediação. Porque nada justifica que a gente fique falando e que tudo seja mantido de outra maneira, com alguma modificação na forma de falar, mas que no fundo não leva a nada. Então, se para isso não adianta, é melhor deixar os sindicatos entrarem com dissídio coletivo e vamos ver o que vai acontecer. Doutor César. No entendimento do patronal, nós já chegamos mais do que o nosso limite poderia chegar
já está conseguindo alinhar com a nossa proposta e, no nosso entendimento, realmente está prejudicada. Essa mediação já chegou no limite máximo e, mediante o que Vossa Excelência falou, eu acho que o melhor modo de se ver isso é o encerramento definitivo da mediação, se Vossa Excelência considerar. Só acho que é lamentável, porque na fase que nós estamos, para fazer um procedimento de dissídio coletivo, isso pode gerar um problema sério junto da categoria. Tá? Então, o meu medo é que isso acabe incentivando a uma manifestação sem precedentes, de uma forma assim mais severa da categoria. O meu medo todo é esse. Então, o ideal seria, na verdade, tentar levar um pouco mais à frente, ir negociando e tudo. Agora, querem fazer dessa forma, a gente encerra por aqui hoje. Não tem Doutor César, pela ordem, Cláudio. Sim, Cláudio. Ao ouvir a proposta do sindicato patronal de substituir a situação do plano ambulatorial, né, no valor aí que é do Rio de Janeiro, porque no nosso sindicato aqui é 27, porque nós temos o benefício social, tem um outro benefício que está embutido dentro dessa questão e que vai prejudicar muito o vigilante. Mas tudo bem. Só que a gente ouviu até agora o patronal dizer que não tem condições de arcar com o reajuste do salário, não tem como arcar com o reajuste do ticket alimentação. A gente só ouviu isso até agora. E aí agora vem o patronal e propõe um valor de R$ 35,00 para a compra de uma cesta básica por trabalhador, quer dizer, 35 conto por mês. Aí eu quero entender, se eles não têm condições, como eles alegam, que não têm condições de dar o reajuste salarial, como é que vai ser feito para dar os R$ 35,00 dessa alimentação? O que vai acontecer é que muitas empresas vão começar a simplesmente passar por cima disso e alegar de que não tem condições, e o trabalhador vai acabar sendo prejudicado. Entendeu? Então eu queria entender isso. Se não tem condições de dar o reajuste, que é o argumento do patronal, como é que tem condições de dar os 35? Se por acaso fosse em cima do ticket alimentação, porque quando a gente fala 22, doutor César, o patronal esqueceu de dizer que na convenção coletiva nossa, o desconto é de 20%, então o vigilante fica com R$ 17,60 para comprar a sua alimentação. Então não é R$ 22,00, porque nós já tentamos de todas as formas reduzir esse percentual para 5%, para 10%, eles não aceitam, então é 20%, então a gente fica com R$ 17,60. Então essa é a dificuldade. Hoje um prato de comida você não consegue comprar por menos de R$ 20, R$ 22,00, e a gente recebe R$ 17,60. Então essa é a dificuldade que a gente está vivendo em relação ao ticket alimentação, entendeu? E aí quando a gente fala da questão do reajuste, porque se a gente consegue pelo menos a reposição da inflação no salário e um aumento no ticket alimentação, você consegue ter condições de se alimentar dia a dia no posto de serviço. Né? Tem vigilante que trabalha em determinados locais que pode almoçar de um jeito, mas lá na cidade o valor é outro. Então o valor que a gente recebe realmente mensalmente é R$ 17,60 e não R$ 22. Então isso que eu queria entender. R$ 35,00 para comprar uma cesta, mas não pode dar um reajuste salarial e nem um reajuste no ticket alimentação. Mas proposta é patronal. E aí, volto a dizer, quem tem que decidir esse destino agora é a categoria. É a categoria que vai decidir qual caminho que vai tomar. A categoria tem que se reunir e saber o que vai fazer. Então, senhores, fico com muita pena, tá, disso tudo que está acontecendo, mas se nós não vamos marcar nenhuma reunião, se o sindicato e o patronal já foi até o final da proposta dele, segundo o que o doutor falou, então lamento muito, mas com muita tristeza a gente vai arquivar esse processo, tá? Porque não tem como prosseguir. Tá? Já que doutor César, eu gostaria de colocar em ata, se possível, a nossa proposta de que a gente defende e pleiteia o reajuste no ticket alimentação e o reajuste de salário. E conste em ata que a gente está pleiteando o reajuste do salário e do ticket alimentação, para constar em ata. A anotação de todas as cláusulas econômicas. A doutora já colocou, né? Bom dia, doutor César. De valores.
Eu gostaria de falar, por favor. Quem está falando? Antônio, do Sind Valores. Antônio Carlos, do Sind Valores. Sim, senhor Antônio Carlos. Doutor César, quero me manifestar, se possível, postar em ata, se for possível, lembrar a patronal que, em momento algum, ela negociou sobre a escolta armada. Tá? Não houve nenhuma proposta e nenhum tipo de negociação sobre a escolta armada. Infelizmente, a patronal ela fala só da vigilância, e a escolta armada, que é uma categoria mais sofrida ainda, a vigilância é sofrida e a escolta armada mais ainda, pelas covardias que é feita pelas empresas. Em compensação, bota o vigilante 8 dias na estrada e depois deixa o trabalhador em casa compensando as horas extras. É uma verdadeira covardia. E nós estávamos aí conversando com os representantes da escolta que haveria até uma possibilidade de avançar. Mas a patronal, a pessoa do presidente, não deixou que isso acontecesse. Então, ficou totalmente viável a negociação e muito prejudicada a negociação da escolta armada. Só queria prestar ensinada, por favor. Vamos lá. O representante do sindicato dos trabalhadores da escolta armada. Pediu para registrar que o sindicato patronal não apresentou nenhuma proposta para essa categoria apesar de toda exposição aos riscos em que são colocados os trabalhadores. Eu gostaria que constasse em ata que o sindicato patronal também estica esta mesma proposta para o setor de escolta armada. Não entendi, doutor. Essa mesma proposta que o sindicato patronal colocou, manutenção do salarial, manutenção do valor de ticket de alimentação, o pagamento dos custos de reciclagem e um valor mensal de R$ 35 para cada vigilante com auxílio de alimentação também é extensivo à escolta armada. Então, registra só que o sindicato patronal destacou que as propostas feitas acima se destinam também aos trabalhadores da escolta armada. Excelência, me permita só para que Antônio Carlos, do Sindicato dos Vigilantes do município do Rio, já que nós vamos ter que levar essa proposta à categoria para decisão, que esclarecesse que os R$ 35 mensais
É um valor que será depositado uma única vez no valor, no ticket de refeição ou no vale alimentação, e que será substituída a assistência médica e os auxílios sociais por esses R$35. Ou seja, ele vai retirar, em plena pandemia, o direito à assistência médica e aos auxílios sociais pagos através da convenção coletiva. E que as demais cláusulas ficam suprimidas da convenção conforme a proposta deles. Doutor César, só uma palavra. Aqui o Leandro Gigoni, sou vice-presidente do papel. Na verdade, a questão da ajuda de custo, que, conforme o Dr. Carlos falou, na verdade, esse é um auxílio que a gente dá para os estados. Para eles ofertarem para os trabalhadores com várias coisas, não só a questão da assistência médica. Na verdade, a assistência médica, alguns sindicatos dão assistência médica, uma consulta médica, o máximo, porque o valor desse é muito inusual. A maioria dos sindicatos não oferece nada. Então, na verdade, quando vem essa questão da ajuda de custo, já está no impasse, desde o início das negociações, já está com um impasse sobre o custo, a decisão do patronal foi reverter essa questão da ajuda de custo direto para o trabalhador. Porque muitos trabalhadores têm 2 empregos, e eles recebem uma vez só. Então, na verdade, esse valor, ofertando para o trabalhador, para ele vai ter um benefício de ter os R$35. E não como vários sindicatos têm feito, não tem dado esse auxílio para o trabalhador. Os sindicatos ficam para uma gestão do sindicato e não repassam isso para o trabalhador. Então, a ideia é, como existe um impasse da ajuda de custo, esses R$35 revertiria para cada trabalhador. Se ele tiver 2 empregos, ele vai receber 2 vezes. Essa é a proposta. Posso terminar minha colocação na ata, doutor César? E a coisa está se perdendo. A minha única preocupação é saber o seguinte: esses R$35 do auxílio alimentação, eles simplesmente substituem o auxílio médico, substituem a assistência médica, é isso? É essa a proposta do patronal, pelo que eu entendi também, Excelência. Não substitui, porque no entendimento jurídico, essa cláusula não existe mais com a lei. E nem todos os sindicatos faziam alguma coisa. É mentira, Crim. Isso é mentira, Crim. Então, nós estamos colocando esse valor para ser entregue a cada vigilante todo mês, para que ele tenha gerência para comprar o que ele quiser comprar e digamos de adiantação para ele. Isso é mentira, Crim. Mentira, mentiroso, não é dessa forma como você está falando. Doutores, não adianta. E a gente vai começar cada vez. Sindicato que está fazendo isso? Não adianta a gente prosseguir. Tá? Nós estamos aqui para tentar negociar. Mas cada hora tem uma novidade piorando a situação dos trabalhadores também não adianta. Então, realmente não é o local, lamentavelmente, não conseguimos chegar a um ponto que a gente pudesse fazer uma negociação certa. O que importa agora é que os sindicatos submetam essas propostas aí à Assembleia. Se não concordarem, a gente acaba com esse processo, tá? Essa é a minha proposta. Doutor César, pela ordem, Cláudio, eu gostaria de fazer um encaminhamento. Eu gostaria de que essa mesa redonda ela não se encerrasse hoje. Então, é isso que eu estou falando. Isso. Na verdade, é para os sindicatos submeterem isso à Assembleia e, se por acaso não chegarem a nenhuma proposta, se por acaso discordarem de tudo que as empresas falaram, que a empresa está dizendo que esse é o limite delas, então, já que esse é o limite patronal, saber se os trabalhadores aceitam. Se os trabalhadores não aceitam, não tem uma contraproposta que não mexa, que não venha vincular a essa parte econômica, então realmente aí a gente encerra. Se por acaso quiserem, a gente prossegue, mas com uma proposta sabendo que o patronal nesse momento não quer mexer em nada.
Doutor César, o encaminhamento era esse mesmo. A gente não fechar hoje, não encerrar. A gente vai fazer a consulta à base. E o que os trabalhadores decidirem, a gente apresenta ao tribunal e a gente encaminha. Ok. Excelência, eu gostaria que ficasse consignado em ata que toda cláusula econômica conquistada pela categoria em 2019, ela faz parte do processo licitatório das empresas, faz parte do processo licitatório, né? Já está incluído na sua... Como é que eu posso... Planilha. Isso, na sua planilha, e já consta isso do tomador de serviço. Ou seja, as empresas recebem isso do tomador de serviço. Já está incluído na sua planilha de cálculo. Ou seja, retirar agora qualquer cláusula econômica, eles vão devolver para o tomador de serviço? Essa é a minha pergunta. Gostaria que ficasse consignado em ata, excelência. Na verdade, doutora, nós não estamos retirando, não. Simplesmente a ajuda de custo ela vai passar direto para o pedindo somente para então, a gente vai consignar continuar recebendo. Não, ok, só estou esclarecendo para o doutor. Na verdade, o trabalho é como é que você... Não vamos devolver o tomador. Vai passar para o vigilante. Pode constar em ata? Não é só ajuda de custos, Igone. Vocês estão confundindo. Cristiane, só registro que a doutora Ana Lúcia falou. Quero terminar essas cláusulas, as cláusulas normativas, estão incluídas nos contratos celebrados com as empresas tomadoras de serviço. Cuja supressão irá prejudicar a categoria. Doutor, só para a gente encerrar hoje, eu queria saber, a doutora Clarissa queria se manifestar. Já que foi colocado pela Marcones, então a gente tem que consignar também nada. Na verdade, a gente não está falando isso. A questão da cláusula da ajuda de custo, ela não vai ser suprimida, ela vai ser repassada para o vigilante, diretamente para o vigilante. Então, nós vamos ter que consignar esse nada também, pelo patronal. Você mesmo não passa o sindicato? Se foi colocado ali, se foi consignado, a doutora Ana passou, Ana Marcondes, então a gente tem que consignar também que a proposta patronal é referente aos R$ 35 da ajuda de custo ser repassada diretamente para o vigilante. Então, ela não vai ser não vai prejudicar a categoria. Existem outras cláusulas que estão no contrato. R$ 35 será repassado para quem? Para o vigilante, conforme colocado lá em cima. Sindicato patronal, essa é uma proposta, a concessão de auxílio de alimentação, o valor de R$ 35 registrado. Já está consignado. Eu não tinha entendido isso não, doutor César. Eu tinha entendido que a doutora Ana consignou na ata, pediu para consignar na ata, e as cláusulas que constam da norma coletiva que foi autorizada a sua prorrogação pela MP, todas essas cláusulas econômicas constam da planilha que dataram os contratos dos tomadores dos serviços desses vigilantes, que, portanto, não seria o caso de suprimi-las agora, porque elas já estão embutidas no contrato que está em curso, em vigor. Eu entendi isso, não sei se eu entendi errado. Não seria especificamente Perfeitamente. Perfeitamente, doutora. Mas conforme prevê a lei 8.000... Tem que ser um de cada vez, por favor. Doutora Débora. Eu tinha entendido isso. E não especificamente uma cláusula que seria
Posso falar pelo patronal? Posso falar pelo patronal, doutor César, pela ordem? Alô, doutor César? Posso falar pelo patronal, respondendo a doutora Débora Sérgio? Pode, por favor. Conforme norteia as regras da administração pública, elegidas pela Lei 866 de 93, qualquer tipo de contrato administrativo, ele sofre reajuste, conforme a lei estabelecida pelo Ministério do Planejamento, sempre que há uma norma vigente, no caso aí assinada. No caso, o que hoje foi uma norma assinada, em março de 2019, ela teve vigência a 29 de fevereiro de 2020. Então, como bem coloca a doutora Débora Félix, com todas as vênias, isso parece um pouco de bom senso jurídico, porque se foi repassado esses valores em 2019, 2020, chegou em 2020, não há um novo instrumento normativo, não houve repasse desses valores, com todo respeito. Isso são normas que norteiam o processo administrativo. A Lei 866 está muito bem estabelecida. Sempre que houver modificações em valores salariais e valores da planilha, é representado. O tomador de serviço chamou. Assinou a convenção coletiva? Não assinamos. Não há o que ser repassado. Então, com todas as vênias, eu entendo que essa alegação carece de um pouco de fundamentação jurídica, a nível administrativo, saindo um pouco do conteúdo trabalhista e indo para a área administrativa. É o que tem para sustentar o sindicato patronal. Então o sindicato patronal, ele repassa a nova planilha para as empresas tomadoras de serviço, é isso? Isso. Sempre que assinar uma convenção coletiva, como esse ano não foi. O que acontece na administração? O César já fez parte da administração, como vice-presidente, mas como é? Todo ano, de 12 em 12 meses, o tomador de serviço, seja ele privado, público, se for pela 8666, ele pergunta: houve instrumento normativo? Houve reajuste salarial? Houve novas cláusulas de natureza econômica? Houve. É apresentado a convenção coletiva, é aberto um processo de repactuação enviado ao Ministério da Economia, à Secretaria Municipal de Economia, à Secretaria Estadual de Fazenda, é verificado se aquela convenção está no mediador. Não havendo convenção coletiva vigente, não há valores a ser repassados. Eles já foram repassados no ano passado. A administração trabalha de 12 meses. A não ser que haja desequilíbrio econômico financeiro do contrato, aumento ou supressão. Não havendo isso, uma grande repactuação. Se eu não me engano, na forma do artigo 52 da Lei. Então, todas as vezes começa a fundamentação dessa alegação, com todo respeito à ilustre nobre procuradora. Doutor César, não fui eu que fiz a alegação. Quem fez a alegação foi a advogada. Eu apenas disse o que eu tinha ouvido a advogada falar. A sustentação não é minha, doutor Salles. Eu não sou sua ex-adversa. Desculpa, doutora Débora, perdão. A doutora Ana Marcondes, essa é a última palavra sobre a história. Desculpa, tá? Vamos lá. Gostaria apenas de terminar a minha parte, doutor César. Excelência. Posso aqui na parte do município do Rio de Janeiro, né, falando da supressão da ajuda de custo prevista em convenção, e ficando a patronal no poder de decidir o que são cláusulas econômicas e cláusulas sociais. E ali é isso, o que são cláusulas econômicas e cláusulas sociais. Ponto. E retirando no momento de pandemia,
retirando no momento de pandemia a assistência médica assistência médica da categoria. Entra lá para ver. Agradeço, doutor César, excelência, informando ao setor patronal que nós vamos buscar os tomadores de serviço, tanto público quanto particular, para verificar a planilha de custo de todas as empresas, em especial aquelas que conduzem as negociações, para ver se eles retiraram aquilo que eles estão retirando da categoria. Michele, só lá embaixo, o último parágrafo, só para registrar que o sindicato patronal esclareceu que as alterações nas convenções coletivas são integralmente repassadas nas planilhas para as empresas tomadoras de serviço. Doutor César, Clarissa, por favor, pode garantir a minha palavra? Não, onde é que a senhora estava que eu já lhe procurei várias vezes? Eu estou aqui desde o começo, Excelência, ouvindo. Pelo Sindicato de Niterói, eu gostaria de deixar registrado que a gente lamenta muito a postura do sindicato patronal, tamanha perversidade com a retirada do benefício saúde. Na verdade, o que pretende o sindicato patronal é virar suas armas contra as entidades sindicais, numa conduta antissindical, vez que esses valores são repassados às entidades sindicais que constituem, através de contrato privado com instituições de saúde, planos de saúde para os seus associados. E com isso o sindicato arca com todas as custas dos planos de saúde. Retirar isto agora é barbaramente cruel com todos os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. O sindicato quer induzir a erro, juízo e também aos trabalhadores no momento que afirma que irá incluir como cesta básica, como ticket de alimentação. Não se trata de verba de alimentação, se trata de verba de saúde. Os sindicatos têm contratos de natureza civil com as empresas de saúde e vão ter que honrar, independente do repasse pelas empresas ou não. Então, se é crueldade que o sindicato patronal está fazendo. Mas, de toda sorte, gostaria de registrar que o Sindicato de Niterói irá levar a proposta aos seus assistidos para que eles decidam. Então, vou pedir que insista na manutenção dessa mediação. Tá, o Sindicato de Niterói exaltou e lamenta a proposta do patronal. Eu não gostei ainda do auxílio. Desculpa, não entendi. Entendi, doutor. Estou ouvindo. Acho que, de qualquer forma, irá levar todas as propostas. Doutor César, eu não ouvi o que o senhor falou. A proposta patronal do auxílio, da retirada do auxílio saúde. Doutor César, boa tarde, doutor César. Você me permite a palavra, por favor? Não, no momento não. Ok. Vai levar as propostas de apreciação do
dos membros da categoria. Parágrafo. Pois não, quem é que estava falando? O presidente do Sindicato de Itaguaí, Washington. Da onde? Sindicato de Itaguaí. Vigilante Itaguaí, sindicato. Itaguaí, pois não. Já que o senhor Leandro Zigoni colocou referente a repasses, indagando os sindicatos, eu queria saber que o senhor fizesse, ou que ele respondesse, se fosse preciso, o que ele fez com o recurso de 2019. Porque só na base dele, no posto de trabalho dele, são quase 70 trabalhadores. E até hoje não receberam o plano assistencial médico. E por que ele está na justiça sendo cobrado sobre essa questão? Já que ele diz que repassa para os sindicatos, e o sindicato não repassa e não faz o plano assistencial médico. Porque não só ele, como mais umas 5 ou 6 empresas estão sofrendo um processo já há um bom tempo. E ele insiste em dizer que passa o CAGED, eu conversei com ele diretamente, contato telefônico, e-mail, eu tenho como provar, e ele não sequer nem se manifestou. Os trabalhadores até hoje estão sem o plano assistencial médico. É só essa colocação. Muito obrigado. Não, mas não adianta discutir isso aqui, gente, senão vai tumultuar mais ainda. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou suspender esse processo por 15 dias. Se por acaso vierem com a resposta positiva, a gente reinclui em pauta. Se tiver alguma coisa antes, a gente reinclui em pauta. Se não tiver mais nada, lamentavelmente o processo vai ser encerrado. Eu espero que realmente se consiga chegar a uma negociação séria. Doutor César, só para me encerrar a minha parte, por favor, eu gostaria só de fazer um comentário na última fala do patronal, que diz o seguinte: o sindicato patronal esclareceu que as alterações das convenções coletivas são integralmente repassadas nas planilhas que as empresas tomadoras de serviço. Então, veja só, a proposta e a medida provisória fala que todas as cláusulas sociais elas foram repassadas. Aí o patronal fez uma proposta de manter as cláusulas sociais, manter as cláusulas, no caso do salário, do ticket alimentação, como está integralmente. Então, essa confirmação, dessa redação que o patronal propôs que colocasse, que conste em ata, é bem clara. É bem clara. Tudo que está na planilha até em março, fevereiro do ano passado, automaticamente, como foi foi prorrogada tudo. Então não tem desculpa para o contratante dizer que não vai pagar A ou B, porque foi prorrogada a convenção. E se as cláusulas sociais foram prorrogadas, todas aquelas cláusulas que estão lá, tanto econômicas quanto sociais, elas estão lá também. Entendeu? Então, a colocação deles foi correta. É prorrogada. Se é prorrogada, já foram repassadas. Se foi repassada, eles estão recebendo. Se estão recebendo, não tem por que tirar nada. O que a gente está discutindo aqui é somente isso. É a questão da melhoria no salário, do aumento no salário e no ticket. O restante está tudo sendo mantido, entendeu? Mas essa é a discussão desde o início. O problema é que foi tomando esse rumo todo. O mais importante é a manutenção dessas cláusulas todas, gente. E com a possibilidade de um reajuste, porque realmente o preço ficou pior ainda do que já era, com essa pandemia toda. Isso é que é o mais importante. Enfim, vamos aguardar. Eu espero que nesses 15 dias resolvam chegar a um acordo para a gente poder, pelo menos alguma proposta específica, ouvidas as categorias, para a gente poder finalizar isso e na tentativa de realmente fechar uma conciliação. Tá? Ainda que seja uma conciliação pelos próximos 6 meses, tá? Para durar até o fim do ano, mas que a gente chegue a alguma coisa concreta até lá. E a partir de janeiro a gente vê o que vai ser desse país, que a gente não sabe também. Boa tarde, doutor César. Muito obrigado aí. Muito obrigado a todos. Tá? Obrigado a todos. Obrigado a todos e obrigado, Excelência. Obrigado. Um monte de gente falando. Calma. Eu sei, isso aí é tudo. Tava chamando ela de safado, tava chamando tudo, é tudo do grupo do Rogério. Eu vou deixar de ser sindicalizado. Vou deixar de ser sindicalizado, vou deixar de ser sindicalizado. Mentira. Nunca foram.
Boa tarde, excelência. Boa tarde, Lúcio. Muito obrigada aí.